Bom dia, meu povo! Eu sou Cris Laucha, sua nutri preferida, te ensino a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. Então já aproveita, dá 2 cliques aqui no like, se inscreve nesse perfil para receber todas as notificações. Esse é mais um episódio da nossa live Café com a Nutri e hoje eu vou te ensinar como você conseguir sair do zero e garantir um emagrecimento ainda nesse 2023. Se você é aquela pessoa que tá perdida, não sabe por onde começar, não sabe direito o que você precisa fazer, hoje eu quero te explicar o passo a passo disso, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar tudo. Então, primeiro de tudo, eu vou começar falando o erro que a maioria das pessoas cometem, que é com relação a querer começar um processo sem se organizar. Então, se você quer ser uma pessoa mais saudável, o que você precisa fazer? Você precisa de organização. Como está a sua vida hoje? Possivelmente está desorganizada, por isso que você não consegue ser mais saudável. Muitas vezes você não tem horário para comer, você não sabe o que você precisa comer, fica colocando desculpinha que você não tem horário para ir para academia. Tudo isso acontece porque você está desorganizado. Então, o que você precisa fazer? Se organizar. Esse é o primeiro passo. Então, você vai fazer uma autoanálise e vai analisar. Eu acordo esse horário, eu vou para o meu trabalho esse horário, eu almoço esse horário. Inclusive, vai perceber qual o horário que você faz as suas refeições e como são essas refeições. Esse é o primeiro ponto. Não adianta você querer, eu vou ser mais saudável, eu vou comer salada, eu vou fazer 2, 3 refeições no dia, porque isso você sabe que não dá certo. Provavelmente você já deve ter começado um processo de vida mais saudável, de querer emagrecer e deve ter cometido esses mesmos erros de querer fazer as coisas sem horário ou começar logo na restrição severa. Então, o que você precisa fazer? Se organizar. Organização é fundamental para que você consiga ser uma pessoa mais saudável. Então, você vai olhar os seus horários e perceber aquilo que você faz no seu dia a dia. Dentro desses seus horários, você precisa incluir algumas coisas a partir de agora. Você vai tirar um horário para você fazer atividade física. Qual atividade, Nutri? A que você conseguir. Seja 20 minutos você fazendo uma caminhada, você ir para academia 1 hora depois do seu trabalho ou antes de trabalhar, ou fazer o próprio exercício em casa, você vai ver no YouTube. O importante é que você faça. Por quê? Porque você precisa aumentar o seu gasto de calorias. Como é que a gente consegue um processo de emagrecimento? Com gasto de calorias. Então, o que é o processo aqui, simplificando para você? Você vai comer menos do que você gasta. E quanto mais você gasta, mais você consegue emagrecer. Então, a gente precisa incluir uma atividade física para você gastar mais calorias. E não só para isso, mas também para acelerar mais o seu metabolismo. Para a gente ter ali um bom fluxo sanguíneo, ter o nosso corpo funcionando na melhor da capacidade, tendo em vista que você é uma pessoa sedentária na maioria das vezes e não pratica nenhuma atividade física. Então, você precisa e deve fazer alguma atividade física. E aí, organizou a sua rotina, saiba que você tem que colocar atividade física, como que vai funcionar as suas refeições ao longo do dia. Então, agora que você já sabe os seus horários, como que você vai fazer? Você vai pensar que você não, nesse começo você não tem que passar fome. Mas eu vou fazer dieta low carb, eu vou fazer dieta detox, assim que começa eu vou comer só sopa, eu vou comer só chá. Qual que é a possibilidade disso dar certo? Nenhuma, porque o seu cérebro ele já está acostumado com uma quantidade de comida, os seus hormônios também de fome e saciedade, então isso não dá certo, você precisa se alimentar. E o que é mais importante aqui? Qualidade e quantidade. Então, você vai pensar o quanto você está comendo de cada alimento e qual que é a qualidade dele. Faça essa mesma análise com os produtos que você costuma consumir no seu dia a dia. Não precisa ser nenhuma nutricionista para saber o que é saudável ou não. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar, olha, eu como isso não é legal para mim, então a partir de hoje eu vou retirar da minha rotina e vou incluir aqui um alimento mais saudável. Você não vai passar fome, como eu falei anteriormente. Você vai incluir um alimento que seja mais saudável. Quais alimentos? Alimentos fontes de proteína, que eu vivo falando aqui nesse canal. Carne, ovos, peixes, de preferência carnes mais magras.
Você vai incluir mais fruta, mais verdura e vai ter também carboidratos, mas de preferência carboidratos de uma qualidade melhor. Batata doce, mandioca, batata salsa, tudo isso tem uma qualidade melhor. Se você não gostar desses alimentos, o que você pode fazer? Você pode incluir os alimentos integrais, que vão ter mais fibras, apesar de pouco se distinguir na questão de calorias, mas eles vão te deixar mais saciado. Então, o grande segredo de quando você quer emagrecer e ser mais saudável, ficar mais saciado e com menos fome ao longo do dia, é você incluir mais alimentos, fontes de fibras. Por quê? Porque essa fibra vai fazer como se fosse um gelzinho ali dentro do seu estômago e vai fazer com que você fique saciado, né? Ao longo do seu dia, você vai... como que eu posso te explicar? Você vai liberando ali o açúcar no sangue aos poucos. Quando você come um carboidrato de qualidade ruim, por exemplo, eu como muito macarrão, daí eu misturei com batata frita e misturei várias coisas. Isso é um carboidrato que você vai comer e daqui de 5, 10 minutos você já vai ficar com fome de novo. Por quê? Porque ele teve uma liberação de açúcar muito rápida no seu sangue. Coisa que, por exemplo, se você for comer uma batata doce já não tem tanto. Por quê? Porque a batata doce você comeu ali e daqui um tempo você não vai ficar com fome porque ela tem uma absorção mais lenta, então ela vai liberando açúcar aos poucos no seu sangue. Inclusive, se você é uma pessoa diabética, eu recomendo que você consuma esse tipo de alimento. Por quê? Para ter a liberação mais lenta e você não ficar brincando ali com os seus níveis de açúcar no seu sangue. E isso vale para todo mundo, não só para quem quer emagrecer, porque a gente não tem que ficar brincando ali com os nossos hormônios, né? Então, você precisa incluir esses carboidratos de uma origem melhor. Batata, batata doce, tudo isso que eu falei aqui. Grãos, quinoa, aveia. Você pode incluir também os alimentos integrais junto com a proteína. A proteína vai fazer ali o equilíbrio para que a gente não brinque tanto com os nossos níveis de açúcar no sangue. E todos os vegetais são fontes de fibras. Então, é fundamental que você tenha ali no seu prato. E ainda falando sobre prato, aproveitando que a gente está falando aqui das refeições, como que você pode montar um prato mais saudável? Porque muita gente tem dúvida, né, do que fazer, como começar. Então, o que você pode fazer? Você vai pegar um prato grande, inclusive acho que até tem vídeo aqui nesse perfil falando sobre como montar o prato. E você vai fazer como se fosse um T ali no meio do prato. Então, metade você vai fazer vegetais e salada, e a outra metade você vai colocar metade carboidrato, de preferência os carboidratos bons, e metade você vai colocar fonte de proteína, que pode ser carnes, ovos, peixes mais magros. E se você for uma pessoa vegana, você pode também incluir alguns grãos, como lentilha, grão de bico, ervilha, que também acabam sendo fonte de proteína. E aí, nesse prato em formato de T, saiba que a metade é salada e a metade é carboidrato e proteína. Então, você tem que olhar para o prato, ele tem que ter ali uma diversidade de alimento. Porque o que acontece na maioria das vezes? Você vai lá, enche de arroz, enche de feijão, enche de batata, mistura os carboidratos de origem diferente. Isso vai fazer o quê? Pico de açúcar no seu sangue, vai aumentar muito e diminuir muito rápido. Então, ainda que você tenha comido muito, daqui a pouco você vai ficar com fome. É assim que funciona o processo. E não tem variedade de alimentos. Isso não é legal nem para o seu intestino, pensando em microbiota intestinal, que é ali onde acontece a questão da nossa absorção. Por quê? Porque você come todo dia a mesma coisa, você não tem um intestino que funciona bem, você não consegue absorver os nutrientes, aí você é aquela pessoa que vai ficar ansiosa, que vai ter os seus hormônios totalmente desregulados, principalmente de felicidade e de bem-estar, porque a maior produção deles é no seu intestino. Então, você precisa ter uma variedade na sua alimentação. E uma vez que você comece a comer de uma forma diferente, o seu corpo tende a responder rápido, porque você vai ficar mais disposto, você vai ficar mais feliz, você não vai se sentir pesado logo após que você comeu. Então, você tem que ter essa percepção. Como que eu fico hoje quando eu como as coisas que eu como? E a partir de agora, como que eu vou ficar incluindo esses alimentos que são mais saudáveis? E você também precisa trabalhar a sua mente para você gostar do que você está fazendo. Porque o que acontece? Quando as pessoas vão começar um processo de vida mais saudável, o que elas fazem? Elas já acham que é ruim, já vão colocando ali, mentalizando, eu não gosto de ser saudável é muito difícil, e é isso e aquilo. E aí você já vai fazendo com que seu cérebro entenda essa mensagem. Então, o que você precisa fazer?
olha, ser saudável faz bem pra mim. Ser saudável é bom pra minha saúde. Eu gosto do que eu estou fazendo. Eu vou me adaptar e é só uma questão de adaptação. Não ficar mentalizando que comer saudável não é legal, que é difícil, que você não consegue, porque isso não é nada positivo pro seu corpo. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar a sua mentalidade. Emagrecimento é muito sobre mentalidade. Então, você precisa colocar na sua cabeça que é bom pra você, que você vai se adaptar e que vai dar certo, que a mudança de hábito é positiva. E ir fazendo essa percepção de como que você tá ficando depois que você come um prato de salada, um prato ali de arroz com feijão, com carne mais magra, sem exceder na quantidade, como que você fica ao longo do seu dia. Então, dei o exemplo ali do almoço. E aí depois, o que você vai comer à tarde? Porque essa é a maior das dúvidas da maioria das pessoas. Você vai comer ali um iogurte natural, com fruta. Por quê? Porque o iogurte tem proteína. Se você conseguir, você vai comprar um whey protein. E aí você pode tomar um scoop de whey com fruta. Lembre-se sempre, não é porque é fruta que não tem açúcar. Então você não vai exagerar também na quantidade da fruta. O que você pode fazer na fruta? Pode colocar alguns grãos como aveia, chia, linhaça, que são fontes de fibra. Vão controlar também os níveis de açúcar no seu sangue. São fontes também de carboidratos bons. Então você pode incluir sempre uma fonte de proteína ali, que pode ser o iogurte ou o whey protein, junto com a fruta à tarde, para você não ficar querendo comer até as paredes. Porque o que acontece? A maioria das pessoas reclama que lá pelas 5, 6 horas é o horário que tem mais fome. E esse é o horário que deveria comer menos. Por quê? Porque todo dia ficou desequilibrado. Então, o que eu vejo com os meus pacientes? Que quando a gente ajusta o dia todo, com todos os grupos alimentares, a gente consegue ter equilíbrio para não chegar lá no final do dia, que é o horário onde você tem que comer menos, porque você tá com ali o seu corpo se preparando para dormir, com todos os hormônios diminuindo. Então, não é o horário que você tem que comer mais. Que o teu corpo nem tá preparado para receber tanta comida, açúcar, chocolate, lanche, sei lá o que você vem comendo ao longo desses tempos. Então, nesses horários, à tarde, você já tem que pensar que é esse horário que você vai estar controlando o seu corpo para à noite você não chegar com tanta fome. Então, você vai escolher uma fruta, vai escolher uma fibra, vai escolher algo que não vai fazer com que você fique com fome lá à noite. E à noite, Nutri, o que eu posso comer? Você vai fazer uma refeição mais leve. Como você se preparou o dia todo, incluiu alimentos ali, fontes de fibra, bastante salada, bastante fruta, aveia, bebeu água. Esse também é um ponto muito importante que eu preciso falar pra você. O seu corpo ele é inteligente, mas não o suficiente pra distinguir sede de fome. Então a maioria das pessoas começa a comer as coisas porque está com sede, porque não bebe água. Então, ali o seu cérebro faz essa enganação. Às vezes, você acha que você tá com fome, mas na verdade você tá com sede porque você não bebeu água ali o dia todo. Então, você precisa beber água ao longo do dia para que você tenha menos fome. Não só isso, mas também para melhorar a sua capacidade de detoxificação, mandar embora as toxinas através da sua urina, ter ali um fluxo sanguíneo no seu corpo, né? Bombear o sangue, não ter pedra nos rins. É extremamente importante que você beba água. Mas pensando em emagrecimento, principalmente para controle de fome e saciedade. Então, beba água, isso é fundamental. Aí você vai beber sua água durante o dia, vai fazer tudo isso que eu falei. E à noite é o horário que você vai fazer uma refeição mais leve. Se você quiser fazer uma refeição mais low carb, sem carboidrato, você pode incluir ali um frango com salada, uma abobrinha. Faz também uma coisa que fique palatável para você e que fique bonito. Porque se você quer ser mais saudável, a partir de agora, isso vai ser um processo que você vai fazer diariamente. Então, qual que é a comida que você olha? Essa comida tá bonita? Tá legal aos seus olhos? Porque se você vai comer uma coisa que você não tá achando bonita e não tá achando legal, isso vai ser um martírio pra você. Então, faça uma saladona bonita, coloca bastante cor, pensa que isso é positivo pra você, vai trabalhando a sua mentalidade. Como eu falei, eu gosto de ser saudável é bom pra mim. Eu já percebi que isso vai mudar a minha vida, vai fazer com que meu corpo funcione melhor, meu cérebro funcione melhor, a minha produtividade seja melhor. Então faça um prato bonito, faça desse jantar também um momento agradável. Aí você pode incluir um frango, você pode incluir também um atum, que é uma coisa que eu gosto bastante, porque o atum ele é uma boa fonte de proteína e ele é mais fácil. Então, quando você for fazer as suas compras, você vai lá e pode comprar um atum. Aí você pode comprar esse atum enlatado mesmo, desde que seja a versão sem óleo, sem esses corantes, sem esses
molhos prontos. E aí você faz ali o seu atum com uma salada. Você pode colocar pepino, você pode colocar várias coisas. Você pode colocar alface, você pode fazer os seus legumes ali, brócolis, abobrinha. Se você quiser, você pode dourar esses legumes na sua manteiga, que também é uma gordura de origem boa, no óleo de coco. Então já vai ficar mais gostoso. Saiba fazer também essas combinações, use temperos ao seu favor. Isso é muito importante para que seja gostoso para você também. Porque senão você vai desistir ali porque não tá sendo legal. E você tá trabalhando a sua mentalidade, pensando que se comer salada é ruim, isso não é legal. Então você precisa também trabalhar essa questão e deixar esse momento prazeroso. Outra coisa também que é muito importante é a questão dos horários, e que muita gente chega em casa tarde, vai jantar tarde e às vezes acaba comendo junto com o celular, junto com o computador, e não presta atenção no que está fazendo, vai comendo ali rápido, e esse é um grande problema também. Então, a partir de hoje, você tem que prestar atenção no que você está comendo, mastigar bem os alimentos, para o seu corpo perceber que você está recebendo uma refeição, fazer com que você tenha um melhor processo digestivo e comece a liberar lá no seu cérebro os hormônios que vão dizer: olha, eu já tô satisfeito, olha, já tá bom pra mim. Porque senão você vai comendo ali como se não houvesse amanhã, porque você não mastigou direito, não prestou atenção. É o que a gente chama de comer com atenção plena na nutrição. Então, se você come ali junto com o Instagram, assistindo uma série da Netflix, com o seu notebook ali vendo qualquer coisa, muitas vezes até trabalhando, você não tá prestando atenção no que você tá fazendo. Então você precisa prestar atenção no que você come, porque a partir do momento que você prestou atenção, degustou o alimento, sentiu o sabor, o que vai acontecer? Você vai ficar saciado mais rápido, seu corpo vai ter um melhor funcionamento, vai ser agradável para você também. Então, coma prestando atenção nos alimentos que você está colocando para dentro de você, porque senão, como eu falei, você vai extrapolar nas quantidades. Isso pode até ser de um alimento mais saudável, né? Tudo bem que os alimentos mais saudáveis você pode comer mais, mas se você é uma pessoa que gosta muito do doce, pode ser que você extrapole na fruta, e nada em excesso é legal. Então, você precisa entender também que você tem que saber controlar esses hormônios para que você tenha um bom processo digestivo, para que você tenha os seus hormônios funcionando bem, e isso vem com o tempo, não é do dia para a noite. Então, saiba disso. Você viveu anos da sua vida sem ser uma pessoa tão saudável assim. Você viveu anos num processo vicioso ali de começar as dietas e parar, de trabalhar sua mentalidade para que isso é algo que não é positivo, e aí não é do dia pra noite que você vai acordar e olha, sou a pessoa mais saudável do mundo. Por isso que eu não indico que você comece com restrição logo no começo, porque você já vai trabalhando ali o seu cérebro pra acreditar que isso não é bom e que isso é muito difícil, porque mudar demanda energia. E outra coisa também, dependendo da sua alimentação, o jeito que é hoje, se você come muito açúcar, muita gordura, isso seu cérebro já entendeu que é bom. A indústria fez todos esses alimentos não saudáveis pensando ali que a partir do momento que o seu cérebro receber quantidade de energia alta, ele vai gostar e vai falar: nossa, que gostoso comer esse chocolate, que gostoso comer essa batata frita. Coisa que com a salada você já não tem tão fácil assim. É uma construção, é ao longo do tempo que os resultados vão aparecendo. Então, você precisa se alimentar, mas fazer uma alimentação de qualidade. Isso é muito importante. Além da atividade física que eu já falei, o consumo de água também, que é extremamente importante, e a construção de novos hábitos. Porque tudo isso aqui é um novo hábito que você vai criar, é uma nova pessoa, né? Você vai ser uma nova pessoa. Então, você precisa entender que isso vem com o tempo. Os estudos mostram que é no mínimo 21 dias para você conseguir construir um novo hábito. Então, não é indo para a academia essa semana toda, 7 dias, e na outra semana não ir mais. O que você tem que perceber é que é a adoção de novos hábitos. Então, é muito melhor você ir para a academia 3 vezes por semana durante o mês todo, do que você ir uma semana toda, ficar todo dolorido, falar: eu não consigo, e parar. Então, entenda que é construção de hábito. Assim como é muito melhor você reduzir as quantidades de tudo do que você já começar logo pela salada, pelas coisas que você acredita que são saudáveis, e parar.
É isso que todo mundo faz. Todo mundo faz uma dieta, todo mundo perde peso. Quem emagrece de verdade? Quem realmente consegue ter a adoção de hábitos mais saudáveis? É uma quantidade muito pouca de pessoas. Quem consegue é quem entendeu que isso tem que virar hábito, que isso tem que virar rotina. Então, por isso que eu tô falando aqui, você tem que se preparar para uma vida nova, porque é uma vida nova, onde você vai ter que ter mais organização, onde você vai ter que fazer alguma atividade física, seja ela qual for, você tem que comer com mais atenção, você tem que escolher os alimentos, fazer boas compras, de preferência também não ir no mercado com fome, porque a partir do momento que você vai no mercado com fome, você vai tender a escolher aqueles alimentos que são mais calóricos e que você pensa que são mais gostosos. Então você tem que fazer tudo pensado. Quando você vai fazer alguma coisa na sua vida, um grande projeto, né? Você vai comprar uma casa, você vai viajar, qual que é a primeira coisa que você faz? Você planeja. Com a sua vida mais saudável, também é assim. Você não tem que viver no escuro e falar, ai não, eu vou comer só salada, não vou fazer planejamento nenhum, eu vou comer só fruta daqui pra frente, não vou fazer isso, se eu emagrecer, emagreci ótimo, se eu não emagrecer, eu vou ficar frustrado e vou parar. Não é isso, não seja criança, você não é mais criança, haja como adulto, a gente precisa ter organização, e isso é pra tudo na nossa vida. Com a vida saudável, não vai deixar de ser diferente, porque é uma vida nova. E outra coisa muito importante também que eu preciso falar, é que você é o seu maior incentivador. Normalmente num ambiente quando a gente vive com outras pessoas, provavelmente você vive com outros familiares, seus amigos ao seu redor, as pessoas, né, que convivem à sua volta, elas não vão ser mais saudáveis junto com você, na maioria dos casos. Então você vai ter que ser muito forte, muito resiliente e se priorizar, porque lembre-se, ninguém nasceu junto com ninguém, e quando alguém morre, ninguém vai junto com ninguém. Então você precisa entender que agora você vai começar o processo, e essas pessoas, muitas vezes elas não vão te apoiar e não vão fazer com você, mas ao longo do tempo que elas vão vendo seus resultados e como você melhorou, você vai acabar sendo um incentivo para essas pessoas. Mas nesse começo você precisa saber dizer não. Se as pessoas te convidarem, principalmente agora na época de calor, para beber 3 vezes por semana, para sair, comer porção, para fazer várias coisas, e você tá iniciando um processo de vida mais saudável, você tem que saber dizer não. Porque você agora é uma outra pessoa. Se tem uma comida que é não saudável na sua casa, você vai ter que saber dizer não. Porque se você mora com outras pessoas e outras pessoas têm as coisas que elas gostam de comer, não tem como você falar, não compre isso. Nem vai ser positivo, porque essas pessoas vai trazer até uma briga entre vocês. Então, o que você precisa fazer? Saber dizer não. Saber se priorizar. Porque quando todo mundo vê os resultados do seu processo de emagrecimento, da sua vida mais saudável, eles vão perguntar o que você fez. E aí você vai falar, eu soube dizer não, eu soube me organizar, eu soube me priorizar e me tratar como a melhor pessoa. Porque você é a sua maior prioridade. Então esqueça, mulher, se você tem um marido que não come saudável, pense em você. Como você tem que ficar bonita, como vai mudar a sua autoestima a partir do momento que você emagrecer, o quão positivo isso vai ser para sua saúde, que o teu próprio marido vai passar a te elogiar mais. Então você precisa entender que no começo ninguém vai te apoiar. Você tem que ser o seu maior apoiador e o quão positivo isso vai ser para sua saúde. E no começo não vai ser fácil. E até um outro ponto importante, se eventualmente você vir a ter alguma recaída, no final de semana comer mais do que deveria, no outro dia volte ao que era antes. Porque o que muita gente faz também é decaiu ali um final de semana e aí, não, já errei mesmo, vou voltar a ser o que era antes. Um dia não faz grandes estragos para quem é saudável. Por exemplo, agora a gente tá aqui na época de final de ano novo. Pô, ontem fui lá, comi um pouquinho mais do que eu tô acostumada. Hoje é vida normal. Já vou pra academia, já vou voltar a fazer minha rotina, beber água, fazer exercício, comer comida de verdade e menos industrializado. E é vida que segue. O ontem já foi, já passou. Agora você não vai ficar triste porque um dia você comeu a mais e durante a semana vai voltar ao que era antes e se desestimular desse processo. Então você precisa entender que caiu, levantou. Isso é fundamental. É hábito.
hábito de vida mais saudável assim. Você demora para construir, mas vá vivendo esse processo, vai achando que ele também é legal, que é uma vida nova e o quanto vai ser positivo para você. O segredo tá aqui, ó. Você tem que trabalhar essa mentalidade para realmente receber essa mudança e essa mudança ser efetiva. Então isso é muito importante durante o processo de emagrecimento. Trabalhar a sua mentalidade, voltar à sua rotina e os seus hábitos normalmente quando você tiver essas recaídas aí. E outra coisa também que eu preciso te falar é: não fique se pesando todo dia. Ai, comecei hoje a comer salada, a ser saudável. Falei tudo que essa nutricionista tá falando pra eu fazer e eu vou ficar me pesando no outro dia achando que eu vou perder 1 quilo. Você pode até perder, muitas vezes, água, retenção. Então não fique se cobrando, porque eu sempre falo aqui, medida, foto, bata uma foto de como que você tá hoje e como que você vai ficar depois. Tem um resultado muito melhor do que balança. Balança às vezes está descalibrada, você se pesa em balança diferente. Contabiliza a água, o seu peso real é o seu peso em jejum. Então não fica querendo resultado rápido e se pesando ali todo dia, porque se você vê que você não emagreceu muito ali, isso vai te desestimular e pode ser que você queira parar. Então não é assim que funciona. Você vai se pesar agora, depois daqui 15 dias e depois daqui 30 dias, para você realmente ver os resultados. E outra, você vai até se assustar, porque você vai falar: nossa, emagreci tudo isso. Agora, quando você fica ali se pesando todo dia, você vê só algumas graminhas na balança, você fica triste e não faz com que a sua rotina vire hábito. Então você precisa ter esses novos hábitos e essas pequenas coisas, como ficar olhando balança, é algo que te desestimula. Então se pese com consciência de 15 e 30 dias. Não se pese todo dia. Muita gente erra também nesse ponto. Como eu falei, tira foto de como que você tá hoje. Faz essa análise. Isso é até bom. Eu faço isso com os meus pacientes. Sempre quando eu peço para eles tirar foto, para eu avaliar os resultados, eles se assustam. Porque você tá todo dia ali se vendo, você já se acostumou como que tá seu corpo, né? Você nem olha mais pra você, você nem olha mais no espelho pra ver como que você tá. Porque você vai entrando ali naquele ciclo vicioso. Ah, meu marido, minha namorada me aceita, eles gostam de mim assim. Então, assim, não é assim que funciona o processo. Você tem que se amar. Você tá olhando pra você, você tá olhando pra você no espelho, você tá tirando foto. Porque tem pessoas que estão acima do peso que não tiram mais nem foto, porque não se sente bem de se ver, de se olhar. E você, quando você tira foto, esse é um exercício de você se olhar. Como que você tá hoje? O que fez você chegar nesse estado? Porque houveram coisas e houve também um tempo pra você chegar no peso que você tá hoje. Então tira foto. Tira foto de como que você tá hoje, até pra você avaliar, porque com certeza se você falar o que eu tô fazendo aqui, você vai perder peso, não tem como. Você vai ver que ser saudável é bom pra você, você vai conseguir garantir um emagrecimento duradouro e se livrar do efeito sanfona. Então tire foto de corpo todo, de preferência com pouca roupa, para que você possa avaliar não só seu peso, mas também sua celulite, que é uma condição inflamatória. Estria, quando você perde peso e ganha novamente. Então, as fibras de colágeno, elas vão se rompendo, fazendo com que você tenha estria, tenha celulite. Quando você come açúcar, gordura, seu corpo não está preparado para receber isso. Isso é inflamatório e ele te dá sinais na sua pele, no seu cabelo, na sua unha de que tá tudo bem. Você tá olhando para esses sinais de que não tá bem? Então, por isso que eu te falo, tire uma foto para você avaliar como você vai ficar. Isso é muito importante, essa autoanálise do nosso corpo. Se possível, você também precisa tirar suas medidas. Então, compre uma fita métrica, faz a circunferência da cintura. A circunferência da cintura é a medida que a gente analisa para ver se você vai ter problemas com relação a doenças do coração. Se você tiver uma cintura ali em mulheres acima de 88, significa que você já tá com risco de ter infarto e doenças do coração. E se for em homem, acima de 102. Então, meça aqui a sua circunferência da cintura, a sua barriga. Porque barriga, muita gente pensa, ah, não, tô barrigudo. Não, isso já é uma condição do seu corpo te dizendo que você tem risco de ter doenças do coração, que você já tá com gordura em excesso. Inclusive, se você é uma pessoa magra, que acumula muita gordura ali na região da barriga, você não é uma magra, você é uma falsa magra. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Se essa barriga sua não sai, é porque é ali onde você tá acumulando mais gordura e você tá se alimentando errado. Isso é fato, tá? Então, faça esse exercício, tire as suas medidas, tire a medida do braço, se você conseguir, da panturrilha, pra ver também a quantidade de massa muscular que você tem. E até uma coisa
para eu complementar aqui com relação aos exercícios e a rotina nova que você vai fazer, a musculação é um dos exercícios que são mais legais. Por quê? Porque você consegue ter uma perda de peso, mas você também consegue preservar a sua massa muscular. E quanto mais músculo você tem, mais um corpo ativo você tem. Por quê? Porque o músculo, ele é o tecido que é mais ativo no nosso corpo. É ele que vai ajudando a gente com que a gente gaste mais calorias. Então, se você é uma pessoa que você tem mais músculo, naturalmente você já vai gastar mais caloria. Gordura não, gordura só acumula. Então, se você fizer musculação, você vai ter ali o gasto de calorias, mas também vai estar construindo músculos e ajudando o seu corpo a ser mais ativo. Porque quanto mais músculo a gente tem, mais ativo a gente é. Inclusive, o pessoal que quer ganhar massa muscular tem que comer muito, porque ao mesmo tempo que a gente vai criando mais músculo, a gente vai gastando também mais calorias. Então, é essa conta. Se você tiver mais músculo, você vai ter menos gordura e você vai ter um corpo mais ativo. E a musculação, ela é muito legal para isso também. Até para enrijecer todo o seu corpo, para você ficar mais durinho, para você ter menos celulite. Então, é muito legal. Ah, mas eu não gosto. Você não é mais criança, você é um adulto, então você precisa saber aquilo que é bom para você. Não espere você ficar doente, ter uma lesão para o médico falar para você, você tem que fortalecer na musculação. Comece já. No começo nada vai ser legal, mas comece. Mas lembrando, se você é uma pessoa que tá com muito ódio de academia, não gosta de pegar peso, ou às vezes tem até algum problema relacionado a uma lesão, faça alguma atividade física. Para quem não tá fazendo nada hoje, se você começar com uma caminhada, com algo que é bom para sua saúde, até mesmo no trabalho, você conseguir ir pro trabalho de bicicleta, vai fazendo coisas que facilitem a sua vida. Por isso que eu tô falando aqui que planejamento lá é o primeiro ponto, porque a partir do momento que você se planeja, você sabe incluir os seus horários e aquilo que você vai conseguir fazer. Então, comece. Não fique esperando a melhor hora, o melhor momento, porque aí você nunca vai fazer. Ah, quando eu tiver dinheiro para fazer academia, tem um monte de exercício. A gente vive numa era hoje da informação. Tem um monte de exercício gratuito no YouTube que você pode fazer e você fica fazendo o quê? Você fica no Instagram, passando o dedinho ali, comendo junto com o Instagram, pedindo comida no iFood porque é muito mais fácil. E ainda fica falando que não tem tempo para fazer atividade física. Sendo que você pode pegar 10 minutos todo dia, fazer aqui no sofá da sua casa, alguma atividade que vai trazer benefício para sua saúde. Então, para pensar comigo. O que você tá fazendo hoje? Quantas desculpas que você tá dando pra você mesmo? Porque essas coisas que eu tô falando aqui são desculpas que a maioria das pessoas dão, por isso que não vão com o processo adiante. Não constroem novos hábitos, porque fica arrumando desculpinha. Eu não tenho dinheiro pra academia, eu não tenho dinheiro pra comer saudável. Não precisa ser rico pra comer saudável, não. As opções que eu tô te dando aqui é com comida de verdade. É salada, é fruta, você vai até economizar. A partir do momento que você para de pedir iFood e para de comer um monte de comida no final de semana como se não houvesse amanhã, você vai passar a comer comida de verdade. Você vai no supermercado e vai comprar aquilo que é bom pra você. E se você for fazer as suas próprias marmitas, inclusive eu vou fazer as minhas aqui em Goiânia e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, você vai economizar e você vai ter comida pra semana toda, pro mês todo. Tira um dia pra você fazer as suas refeições, porque aí você já se livra disso. Aí essa desculpa de não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, lembrando que o dia tem 24 horas pra todo mundo, e se tem alguém que se organiza, você também consegue se organizar. Organização é a chave. Então tire um dia para fazer suas marmitas, para cozinhar suas refeições. Faça isso de um momento agradável também. Tempere bem a sua comida, deixe gostoso para que esse processo seja legal. E outra, você vai ver o quanto isso vai ser facilitador na sua vida. Porque você comer marmita todo dia, deixar todas as suas refeições preparadas, você consegue ter mais tempo para outras atividades que são mais importantes. E sim, você economiza. Tô falando aqui, você economiza e muito, tá? Então, essas são as chaves. Organização, disciplina, constância. Não adianta ouvir o que eu tô falando aqui pra você. Ah, o que eu tô falando aqui é muito lindo. Isso aqui é teoria. Eu quero que você saia desse vídeo e faça a prática. Comece já. Vá no supermercado, organiza, anota o que você precisa fazer. Começa fazendo uma atividade física. Vai andar com o seu cachorro na rua. Se você tem cachorro, vai andar com o seu cachorro uns 10, 20 minutos. Vá caminhar, vai fazer alguma coisa.
Pega sua bicicleta, se você tiver bicicleta, anda. Coloca ali 10 minutos um vídeo no YouTube com exercício para você fazer na sua casa. É alguma coisa, é um gasto de calorias, é uma aceleração ali do seu metabolismo. Melhor do que nada. Sai desse Instagram, sai aqui da teoria de ver um monte de gente falando um monte de coisa de como você deve ser mais saudável, mas você não aplica nada. E eu não quero que você faça isso, eu quero que você aplique, eu quero que você realmente consiga emagrecer e manter o seu peso sem efeito sanfona. Então, saia da teoria, vá para a prática e comece hoje. Aproveite que hoje é a segunda-feira, o dia nacional do eu começo, o ano novo que entrou, as promessas passadas que você fez e as desculpas que você deu para você mesmo, porque você sabe que você deu um monte de desculpa para você mesmo. E comece hoje, tá? Então, esse foi mais um episódio da nossa live Café com a Nutri. Se você gostou dessas informações que você aprendeu aqui, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, também comenta aqui. Não esquece de enviar esse vídeo para 2, 3 amigos. Eu garanto que você conhece alguma pessoa que precisa ser mais saudável, que precisa melhorar de vida. Envia também para essa pessoa, tá? Que eu tenho certeza que vai transformar a vida dela, esse conhecimento aqui, e que todo mundo vai conseguir colocar em prática e vai ser mais saudável, que esse é o meu intuito aqui. Então não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, e se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Bom dia!